noite. 23 de junho de 2016, momento histórico para Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Nesse dia, o Reino Unido foi às urnas votar pela saída da União Europeia. O plebiscito teve a participação de mais de 46 milhões de eleitores. No programa de hoje, vamos entender como funciona a União Europeia. Quais as vantagens e desvantagens de fazer parte do bloco criado após a Segunda Guerra Mundial? O que levou o Reino Unido a desembarcar depois de uma permanência de mais de 4 décadas? Até que ponto a saída da Inglaterra pode desencadear um efeito cascata e pôr em risco o futuro do bloco econômico? Para falar sobre essas questões, o Opinião Pernambuco de hoje convida Marcelo Medeiros, professor do Departamento de Ciência Política da UFPE e pesquisador do CNPq. Bianor Teodósio Neto, profissional do Sistema Financeiro e professor de Comércio Exterior. Antônio Lucena, professor do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas. Você pode enviar as suas perguntas e comentários também para o WhatsApp do programa. O número é 984530982. Repetindo, 984530982. Bem, boa noite para vocês também. Boa noite, Rodrigo. E aí, antes de falarmos sobre o Brexit, que se refere à saída do Reino Unido da União Europeia, vamos conversar um pouco sobre o que é, de fato, a União Europeia no cenário geopolítico da Europa e até mesmo o impacto disso, os reflexos da existência desse bloco para o resto do mundo. Então, vamos começar com o professor Marcelo. Ok. A União Europeia foi forjada a partir dos anos 50. Né? Ela decorre de conflitos armados que vinham permeando o continente europeu. A gente pode pensar, ainda no século XIX, a Guerra Franco-Prussiana, 1870, mais ou menos. Depois, o primeiro conflito mundial, a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918. Depois, um outro conflito ainda, 39-45, a Segunda Guerra Mundial. Após esse conflito, então, dois atores extremamente importantes, Alemanha e França, juntamente com os países do Benelux, imaginam uma forma de se tentar evitar um terceiro conflito mundial. Né? E surge, então, essa ideia de se criar uma entidade, né, que pudesse tentar evitar uma nova guerra. Então, surge em 1957, com o Tratado de Roma, a então conhecida Comunidade Econômica Europeia, juntando, melhor dizendo, os países do Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, mais Alemanha, França e Itália. São 6 países fundadores da União Europeia. Então, a gente observa que o Reino Unido, sobre o qual nós falaremos com mais vagar daqui a pouco, ele não faz parte dos membros fundadores. Essa Comunidade Econômica Europeia, então, que tem como marco principal o Tratado de Roma de 1957, vai paulatinamente evoluindo institucionalmente e se alargando. Né? Então, de 6 países, depois passa para 8, 9, 12, até chegar aos atuais 28 países. Do ponto de vista institucional, há o conhecido triângulo institucional, que é formado pelo Conselho da União Europeia, pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu. Então, essas 3 instituições... Seria a Troika? Pode ser chamado de Troika. Né? A Troika pode ser isso, mas pode ser também o que eles chamam o país que está na presidência da União, o país que estava na presidência antes e o que vai estar na presidência depois. Porque a presidência da União Europeia é, em parte, rotativa, né? Cada país fica durante 6 meses. Então, a Troika pode ser também uma referência a esses 3 países, o atual, que assume a presidência do Conselho da União Europeia, o que nos últimos 6 meses assumiu e aquele que vai assumir nos próximos 6 meses. Então, assim, de uma forma muito resumida, né, essa seria uma história institucional da União Europeia. Obviamente, a gente pode retornar depois para dar mais precisões, se necessário for, sobre essa evolução, né, que começa em 1957 e chega até os dias atuais. A União Europeia, ela tem várias frentes, né? vários interesses estão por trás da formação do bloco, e um dos principais interesses é exatamente a questão econômica. Então, Bianor,
Qual é a importância de se fazer parte da União Europeia para os países do velho continente? Boa noite a todos. E, de fato, a União Europeia, como o professor Marcelo bem colocou, tem como objetivo principal estabelecer uma paz mais duradoura na Europa. E aí a economia entra como principal chaveador desse processo, né? Talvez seja o principal elemento de junção entre esses países, pois era o elemento mais fácil de conseguir o consenso, que é o benefício econômico que os países, ao formar esse bloco, poderiam ter, né? Então, tendo isso em vista, a ideia econômica está desde o início da União Europeia e ela hoje é boa parte de justificativa daquilo que se tornou um sucesso até o presente momento. Vamos então para Antônio. Antônio, a gente fala de vantagens e, obviamente, tem também as desvantagens. Quais são as principais desvantagens que os países membros da União Europeia começam a apontar, né, ao ponto de se chegar a uma situação extrema como foi essa do Reino Unido, que, como o Marcelo também colocou aqui, a gente está deixando para aprofundar um pouco mais adiante. Pois é, Valdir. Primeiramente, boa noite a todos os colegas, é uma satisfação estar aqui com vocês. Veja, eu me recordo de uma frase do professor alemão Dick Bergschlosser, já tive a oportunidade de fazer um curso com ele, que ele disse, no auge dos seus 70 anos, ele disse o seguinte: para a minha geração, a União Europeia significa paz. Como muito bem colocado o professor Marcelo, quer dizer, foi uma instituição que, em certa medida, ela conseguiu trazer paz para a Europa. O colega Bianu, ele mencionou os seus aspectos econômicos. Então, assim, tanto a parte econômica como a política, elas são extremamente relevantes. Sobre a parte econômica, eu ressaltaria que a União Europeia atingiu um nível de união de integração total, que envolve também questões econômicas e também questões de cunho político. Atualmente, a União Europeia ela tem o seu Banco Central Europeu, né? E é extremamente relevante para o gerenciamento desses aspectos. Veja, um dos grandes questionamentos dos chamados eurocéticos, né, os partidos, né, que justamente criticam esses aspectos, é justamente como a União Europeia está formulada atualmente. Vejam, na década de 70, na década de 80, surgiu um debate sobre as chamadas zonas monetárias ótimas. E a pergunta seria se a União Europeia seria uma zona monetária ótima. De acordo com o economista Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel, a União Europeia não é uma zona econômica, uma zona monetária ótima, porque você tem a Alemanha e você tem Luxemburgo fazendo a mesma parte. Então, você tem algumas discrepâncias. E o que é que muitos desses eurocéticos eles criticam? Que a União Europeia ela beneficiou, na verdade, os grandes países, principalmente a Alemanha e França, por serem em grau de competitividade. Para fazer uma ilustração, quando os países que aderiram ao euro, né, a Inglaterra não faz parte do euro, é importante ressaltar isso, eles perderam um pouco de soberania. Tá? E aí é que entra um pouco dessa desvantagem que os eurocéticos eles colocam. Em que sentido na política econômica? Quer dizer, você tem dois tipos de política, a fiscal e a monetária. A monetária agora não pode mais ser feita internamente. Então, ela é decidida, né, pelo Banco Central Europeu de forma conjunta. E os eurocéticos usam o exemplo da Grécia, principalmente sobre as formas de austeridade e outras questões, dos países não terem mais essa possibilidade de fazer política monetária para gerar emprego, entre outras questões. Então, eles veem isso como uma grande desvantagem, utilizam isso como de grande argumento para algumas falhas que a União Europeia apresenta. Inclusive, o próprio UKIP, né, do Nigel Farage, que depois renunciou, utilizou esse argumento, um desses argumentos, para justamente pedir que a população inglesa votasse pelo Brexit. Marcelo, entre os pontos que a gente destaca nessa formação do bloco da União Europeia, tem a livre circulação das pessoas. E isso me parece que tende a criar uma relação mais humanitária, né? Tende, de certa forma, dar um caráter de nacionalidade pulverizado a todas as pessoas, mesmo elas pertencendo a nações distintas. Você concorda com esse tipo de pensamento? Até que ponto esse modelo ele é agregador? Se mais na frente a gente for aqui discutir a questão de fazer um comparativo entre União Europeia e Mercosul, né? A gente
não sente tanto essa proximidade aqui entre os países da América do Sul e Brasil, né? Eu sinto que há um distanciamento muito grande. Somos pouco irmãos. No caso da União Europeia, isso tem funcionado? Veja bem, Valdir, ainda nessa linha das desvantagens da União Europeia, uma observação que eu acho importante de ser feita é que a grande desvantagem da União Europeia é que ela impõe limites à soberania dos Estados que dela fazem parte. Então, se por um lado os Estados ganham, por outro lado eles perdem no exercício dessa soberania. Antônio Lucena apontava o quê? Que política monetária hoje os Estados não podem mais fazer. Né? A França não pode desvalorizar o euro, a própria Alemanha também não pode desvalorizar o euro. Né? Então, isso é decidido por uma instituição supranacional, que é o Banco Central Europeu, que tem autonomia, pelo menos uma grande autonomia, talvez não uma autonomia total, mas uma grande autonomia para gerenciar isso. Né? Voltando à sua pergunta agora sobre a imigração, sobre a circulação, né? A gente não está falando nesse momento ainda de uma imigração externa, mas uma imigração interna, dentro das fronteiras. Né? De fato, internamente não há fronteiras. Né? Quem já teve a oportunidade de ir à Europa, você sai de um país entre outro e nem sabe disso. Né? Às vezes não tem nem aquela plaquinha, seja bem-vindo. Né? Então você circula de forma totalmente livre. Né? Isso tem permitido que haja um maior equilíbrio, vamos dizer assim, do mercado, né, de trabalho. Por exemplo, cidadãos da Europa Central e Oriental, estou pensando aqui na Romênia, na Bulgária, na Hungria, esses países fazem parte da União Europeia, possuem uma mão de obra relativamente bem formada, mas que custa muito menos do que uma mão de obra alemã, francesa ou britânica, trocando em miúdos. Então, romenos, búlgaros, húngaros, eles vão trabalhar, né, porque podem, a livre circulação, quando se fala de um mercado comum, se pensa não apenas na livre circulação de bens, né, de mercadoria, mas também na livre circulação de capital e trabalho. Então, eles migram e vão trabalhar. Donde já, sinalizando um pouco que a gente vai discutir com mais vagar nos próximos blocos, essa, entre aspas, revolta dos britânicos, porque houve uma invasão muito grande, estou exagerando aqui, houve uma migração interna muito grande. Né? Alguns programas de televisão aí mostravam poloneses, né? Eu acho que é a segunda nacionalidade presente lá no Reino Unido são os poloneses. Tem muito polonês lá no Reino Unido e isso, de certa forma, chocava alguns britânicos. Né? Então, sem dúvida nenhuma, não se pode comparar União Europeia com o Mercosul. Né? Não há essa livre circulação aqui no Mercosul como nós identificamos lá na União Europeia. O tempo desse bloco está quase acabando, mas ainda vamos pegar um ponto específico desse caso da União Europeia, que é exatamente a presença do euro. Né? Em que momento o euro chega e ele se torna uma moeda comum à União Europeia e quais são as consequências dessa unificação da moeda? Do ponto de vista de vantagens, né, o euro ele traz, na década de 90, na sua implementação, uma oportunidade de estabilidade econômica a certos países que não tinham tanta potência econômica como Alemanha, França. Então, ele vem também como um grande agregador dessa união, né, dessa união econômica. O euro, no princípio, ele traz uma moeda forte para países que não tinham essa moeda. Né? Então, ele ajuda muito esse processo de valorização econômica desses países, obviamente, mirando esse processo que a gente tem hoje no Banco Central, de equalizações de taxas, de tarifas, de seguro e tudo mais. Hoje é tudo equalizado dentro da égide do Banco Central Europeu. E o euro ele vem como primeiro passo para trazer todo esse sistema financeiro e econômico para dentro de uma Europa unida. Deu uma vantagem muito grande a esses países que não tinham esse desempenho econômico tão forte, mas agora, né, de 2008 para cá, isso ficou mais difícil de se articular, pois houve, de certa maneira, um descontrole fiscal muito grande e um descontrole cambial muito grande em relação ao euro e outras moedas do mundo. E o que gerou todo o processo de crise de 2008
que a gente vê. Então, a Grécia, de certa maneira, gastou demais, a Espanha gastou demais, Portugal gastou demais, e não houve um controle desse Banco Central. Então, o desafio talvez seja o maior desafio do Banco Central pós-euro em relação ao controle da moeda. É possível que o euro esteja com os dias contados? Eu não acredito nisso, honestamente eu não acredito nisso. Talvez ele esteja, a moeda esteja no momento mais difícil de sua afirmação, né? O momento de euforia passou e agora é o momento de crise e é o primeiro grande teste de estresse dessa moeda. Ok, vamos fazer o nosso primeiro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, lembrando que o nosso WhatsApp é o 984530982. A gente volta dentro de um instante. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema União Europeia e Brexit. Participam Marcelo Medeiros, professor do Departamento de Ciência Política da UFPE e pesquisador do CNPq. Bianor Teodósio Neto, profissional do Sistema Financeiro e professor de Comércio Exterior. Antônio Lucena, professor do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas. Antônio Lucena, por que o Reino Unido resolveu declarar o Brexit? Porque ele resolveu sair do bloco, sair da União Europeia? Olha, Valdir, em grande medida com algumas questões políticas, e como também em política tudo é muito, digamos, multicausal, né? É importante ressaltar o seguinte, desde o processo de formação da União Europeia, digamos que o Reino Unido não foi um aderente completo, né? Os dois grandes motores da integração europeia realmente são França e Alemanha, né? A União Europeia, principalmente no caso do Reino Unido, muitos tratados, eles inclusive envolvem exceções, tem muitas regras diferentes, pelo menos no caso do Reino Unido. Eu me lembro inclusive de um famoso discurso da primeira-ministra Margaret Thatcher, né, que ela inclusive rejeitava essa ideia de Europa federal, entre outras coisas. O famoso discurso do 3 não. Então, assim, ela nunca, de certa medida, entrou totalmente no caso da União Europeia. Até alguns líderes europeus eram contrários. É importante ressaltar que, inclusive, o francês de Gaulle rejeitou, inclusive, 2 vezes a entrada do Reino Unido. Esse sentimento, em certa medida, ele foi crescendo, né? A imprensa britânica relata isso, principalmente com as crises recentes que a Europa tem enfrentado. E, em certa medida, alguns partidos de extrema-direita radicais, né, que têm crescido na Europa, e principalmente no caso da Inglaterra, do UKIP, eles são bastante céticos da participação desses países, principalmente da Inglaterra, na União Europeia, né, principalmente sobre essa questão da soberania, porque na União Europeia você cede parte da sua soberania. E eles acreditam que a Inglaterra seria muito melhor fora do bloco, ela teria muito mais dinamicidade, digamos assim, do que permanecendo. Se você pegar a campanha recente para o Brexit, né, e as opiniões do Remain e do Leave, digamos assim, o Leave ele abordou muitos aspectos que, inclusive, tocam na população britânica, como o próprio professor Marcelo Medeiros mencionou, a questão da imigração, né? É importante, por exemplo, pela questão do Tratado Schengen, a livre circulação de pessoas, muitos britânicos eles ficaram assustados com essa permanência de muitos indivíduos estrangeiros nas suas terras. E aí vem aquele famoso discurso que eles estão roubando nossos empregos, entre outras questões, né? Isso você consegue, inclusive, observar, logo após a votação pelo Brexit, da explosão de ataques racistas que aconteceram a vários outros membros. Então, assim, é multicausal, né? Envolve questão política, principalmente econômica, entre vários outros fatores. Marcelo, não foi uma decisão fácil, né? Foi necessário puxar um plebiscito, né, que mobilizou a população em peso da Inglaterra e com uma disputa muito acirrada, né, com uma diferença muito pequena, inclusive. A população inteira ela já tinha uma compreensão muito clara de como que funcionava essa ligação do Reino Unido à União Europeia. Essa sensação da população era uma sensação
de que ela estava, de que o Reino Unido, né, sobretudo a Inglaterra, estavam se tornando países menos importantes na visão dos demais países do bloco? Valdir, eu vou responder a sua pergunta, mas eu acho importante reforçar o que Lucena falou sobre essa participação um pouco ad hoc do Reino Unido dentro da União Europeia. Eu falava aqui do Tratado de Roma, de 1957, e mais ou menos nessa mesma época, quando foi lançada a então Comunidade Econômica Europeia, foi lançado um outro projeto. Então, havia os 6 países que eu nomeei aqui, o Benelux, mais França, Alemanha e Itália, mas havia um outro grupo, né, que era liderado pelo Reino Unido, que tentavam conformar o espaço econômico europeu. Então, no início dos anos 60, você tinha 2 projetos que corriam paralelos. Um capitaneado por França e Alemanha e um outro capitaneado pelo Reino Unido. O Reino Unido só vai aderir à União Europeia nos anos 70, né? Após essas recusas que também foram bem apontadas aqui pelo Lucena, do general de Gaulle, que era então o líder francês. Então, o Reino Unido, de fato, né, ele nunca pertenceu completamente. A impressão que se dá, mas isso precisa ser pesquisado, investigado e devidamente comprovado, é que o Reino Unido utilizava meio que uma estratégia de cavalo de Troia. Eu vou entrar na União Europeia para poder, lá dentro, eu defender meus interesses e, como muitas das decisões precisam ser tomadas por consenso, então precisava de um acordo do Reino Unido. E o Reino Unido, em inúmeras situações, vetou propostas mais ambiciosas na direção dessa federação que Luciano também comentou. Então, ele incomodava e poderia chegar a ser expulso por incomodar? Não, muito difícil. Expulsar é uma coisa muito complicada. Já sair como ele está saindo de livre, espontânea vontade é algo complicado, né? Mas a expulsão eu acho que seria algo impensável, né? Mas a sua pergunta sobre o Brexit, eu acho que é importante também para os nossos telespectadores entender bem o que você colocou na chamada, né? Que às vezes as pessoas não prestam muita atenção, né? O nome oficial é Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Então, o Reino Unido, na verdade, é um conjunto formado pela Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte. E o que é a Grã-Bretanha? Você colocou lá na chamada. A Inglaterra, o País de Gales e a Escócia. Ora, o plebiscito ao qual você fez referência, ele foi relativamente apertado, mas se a gente toma essas partes, você vai ver que, por exemplo, a Escócia, ela votou por ficar na União Europeia com uma margem grande. Então, você falar de britânico é uma coisa. Se você esmiuçar isso, você vai ver que ingleses votaram de uma forma, escoceses votaram de outra, gauleses votaram de outras e irlandeses do norte votaram de outra forma. Demonstrando que a percepção dos britânicos não era uniforme. Isso remete também, a gente não vai discutir aqui, porque não há tempo, sobre o referendo que houve também lá na Escócia, acho que o ano passado. Os escoceses queriam deixar o Reino Unido. Então, esse referendo agora, que o Reino Unido decide deixar, ele traz à baila novamente a questão escocesa, né? A Escócia dizendo, bom, então a gente agora quer sair, nós queremos sair do Reino Unido porque nós queremos ficar na União Europeia. Então, o Reino Unido sai e a gente agora vai querer entrar. Então, é um imbróglio que realmente está tentando ser resolvido, né? Mas isso tem trazido uma série de inseguranças para os parceiros da União Europeia. E só um último ponto, que pode ser desenvolvido aqui pelos colegas, é o seguinte, é que esse referendo ele veio de uma situação extremamente oportunista, né, por questões eleitorais. O primeiro-ministro David Cameron, britânico, em função da presença desses partidos de extrema-direita, resolveu, para poder atrair eleitores, propor o referendo. Supondo, pelo menos alguns argumentam nesse sentido, que não ia dar em nada o referendo, que o Reino Unido ia ficar. Então, ele realmente foi reeleito, né, mas ficou, acho que nem um ano e pouquinho, ou nem um ano ficou no poder, porque, contrariamente às suas expectativas, o voto foi para que o Reino Unido deixasse. O feitiço virou contra o feiticeiro. Vamos voltar para um outro ponto econômico dessa discussão toda, que é a questão da moeda inglesa dentro desse contexto da União Europeia, né? E Antônio já tinha lembrado lá que
o Reino Unido não aderiu ao euro, né, em nenhum momento, não é isso, Antônio? Eu acho que em nenhum momento. Nem né? nunca quis. Nunca quis. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Essa propriedade inglesa sobre a economia dela talvez seja um dos maiores fatores dessa discussão, além da questão de migratória, política, mas a Libra sempre foi uma moeda vista como uma moeda forte, e a Inglaterra nunca viu a necessidade, por exemplo, de se atrelar, como a gente falou no bloco anterior, a uma moeda mais forte que ela, porque não existia. Era suficientemente forte para a economia inglesa, né? Então, como o professor Marcelo falou, é uma posição muito de cavalo de Troia mesmo. Toma benefícios econômicos de livre circulação de pessoas e melhorias de trocas comerciais, mas fica muito distante no seu sistema financeiro. Mas, ao mesmo tempo, faz uso de todo o sistema financeiro da União Europeia dentro da City britânica, que é aquela região de bancos que negociam papéis europeus, né? Então, isso é um componente muito difícil de se articular e de se desvencilhar, principalmente, né? Concordo com o professor Marcelo, que é uma questão muito mais eleitoreira do que uma questão pensada efetivamente, principalmente nesse aspecto econômico. A Escócia tem resistência a sair, a Irlanda tem resistência a sair, porque foram países que cresceram muito economicamente nesse período. Por exemplo, nós temos um movimento migratório brasileiro para a Irlanda enorme. Por quê? Houveram várias oportunidades de emprego e de novos negócios que surgiram em função desse crescimento econômico mais ampliado, porque existe poucas fronteiras para que os negócios se realizem. A Suíça também, que é uma discussão extremamente séria, assina Schengen, mas não faz parte do euro, né? Então, não é só a Inglaterra também que toma esse tipo de ação, a Suíça também toma. Só que a Inglaterra tem essa propriedade muito grande desse poder econômico e desse conhecimento, principalmente econômico, que ele já vem trazendo de muitos séculos, por serem centros financeiros e econômicos muito fortes. Ainda no programa a gente vai falar, né, daqui a pouco, sobre quais os impactos dessas decisões, disso que está acontecendo na Europa e quais os reflexos do Brexit, não só para os países da União Europeia, quanto para nós brasileiros, né? Que relação existe entre uma coisa e outra. Aí eu queria puxar um outro ponto, Antônio, que também você colocou assim bem en passant, né, bem superficialmente lá numa outra fala que você deu, que é sobre a questão da incidência da violência. Tem uma pesquisa que foi feita que diz que entre 16 e 30 de junho foram registrados mais de 3 mil crimes e incidentes de ódio, e que houve um aumento de 42% em comparação ao mesmo período de 2015, e que acredita-se que esse acirramento ele seja consequência das diferentes visões das pessoas em relação ao Brexit. Eu queria que você falasse um pouco sobre. Valdir, essa questão do Brexit foi importante, só que eu ressaltaria o seguinte: o mundo, de forma geral, está passando pelo crescimento de uma onda de extremismo. E isso tem algumas manifestações bastante peculiares em cada país. Então, você vê Trump nos Estados Unidos e outras localidades, né? E algumas questões muito semelhantes, por exemplo. Na Europa, a gente pode observar, assim, de maneira geral, o crescimento de partidos populistas de direita, que eles buscam instrumentalizar esse discurso dos eurocéticos e para oferir ganhos eleitorais. Se você pegar o Partido do Povo na Suíça, a Frente Nacional, se você vê o caso da França, por exemplo, a Marine Le Pen, ela elogiou bastante essa saída do caso do Reino Unido. Então, assim, você tem um crescimento de uma onda extremista e, paralelamente a isso, você tem também o crescimento de outros partidos buscando oferir ganhos eleitorais em relação a isso. Então, se você pega o caso da Grécia, a Grécia aqui sofreu um empobrecimento por causa de algumas medidas de austeridade que aconteceram. O Syriza, que é um partido considerado de extrema esquerda, ele venceu as eleições, mas as pessoas se esquecem que o partido fascista, o Aurora Dourada, ele está em terceiro lugar no parlamento, né? E tem conseguido esse terceiro lugar. Não é um número de cadeiras relativamente grande,
mas que, de certa medida, pode impactar e gera, digamos assim, preocupação de outros países. Então, o que a gente, de certa medida, observa é que desde 2008, desde 2009, você tem esse crescimento da xenofobia e de outros movimentos de cunho racista que estão presentes. E isso, à medida, tem impactos eleitorais, né? Então, e aí você soma isso, por exemplo, a crise dos refugiados, né, que aconteceu depois da desintegração da Síria. E isso termina gerando uma pressão muito grande sobre esses países e termina favorecendo esse crescimento. E as manifestações de violência, elas vão realmente surgindo, vão aparecendo, e você tem indivíduos que vão buscando, digamos assim, oferir ganho sobre isso. Veja, a questão da imigração, para citar, ela não era central do Brexit, até porque o caso da Inglaterra tem algumas nuances. Mas se você pegar, por exemplo, assim, os defensores do Leave, eles inclusive utilizavam a questão dos refugiados, e veja que a Inglaterra e a Grã-Bretanha não foi um país que recebeu um grande contingente de refugiados, que mais receberam foram a Alemanha, Grécia, entre outros. E utilizaram isso como, digamos assim, argumentação para, de certa medida, instrumentalizar os medos da população para que favorecessem essa tentativa de saída do Reino Unido. Utilizaram essa argumentação. Veja, é bastante interessante como o Timur Vermes, ele recria o ressurgimento de Hitler na Alemanha, através daquele livro Ele Está de Volta, e mostra que, digamos, de certa medida, algumas ideias elas nunca morrem, né? Então, terminaram sendo recicladas. Isso não é apenas um caso da Alemanha, da Inglaterra e de outros países, né? Então, é um fenômeno que realmente está acontecendo e, em certa medida, preocupa pelas repercussões que ele pode ter. Ok, vamos fazer mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o Opinião Pernambuco. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema União Europeia e Brexit. Participam Marcelo Medeiros, professor do Departamento de Ciência Política da UFPE e pesquisador do CNPq. Bianor Teodósio Neto, profissional do Sistema Financeiro e professor de Comércio Exterior. Antônio Lucena, professor do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas. Professor Marcelo, e então, qual o impacto que pode existir aqui no Brasil com a saída de países do bloco europeu, né, da União Europeia, assim como aconteceu com o Reino Unido? Se outros países também começarem a debandar, né, seguirem esse exemplo, né, tipo França, tipo Holanda, que inclusive já assinaram que lá deverá também acontecer referendo. O que é que isso impacta na economia mundial e não só na economia, né? Quais são os reflexos disso para o restante do continente? Eu acredito que o efeito Brexit vai ser extremamente limitado. A reação de países chaves dentro da União Europeia, como França e Alemanha, demonstram que a tendência será tentar potencializar essa saída. A saída é ruim, mas já que ela aconteceu, então vamos tentar tirar o melhor proveito possível dessa saída. Isso significa o quê? Significa tentar levar à frente algumas ideias que não poderiam ser concretizadas em função da presença do Reino Unido, que vetava o avanço. Então, a disposição dos líderes de países chaves da União Europeia é tentar aprofundar, né? Dois processos sempre caminharam juntos dentro da União Europeia. O processo de aprofundamento e o processo de alargamento, né? A União Europeia começou com 6, hoje tem 28. Tá? Então, isso foi alargando. E, simultaneamente, tentando aprofundar mais. O euro é o resultado desse aprofundamento. Bom, então, eu não acredito que a União Europeia tenha essa semente de se decompor, que outros países tendam a deixar a União Europeia também, tal qual fez o Reino Unido. Acho que isso é um ponto fora da curva. Mas, enfim, isso é apenas uma expectativa, eu posso estar equivocado, né? Consequências da saída do Reino Unido para as relações da União Europeia com o Brasil, eu acredito que não sejam tão grandes assim. O que eu poderia imaginar aqui é que o Reino Unido sempre teve um posicionamento extremamente liberal dentro da União Europeia, né? O Reino Unido, nos seus posicionamentos, nos seus votos dentro da União Europeia, tendiam a promover o livre comércio. E isso, de certa forma, não era muito bem visto pelos seus parceiros, França e Alemanha, que são países que
propõe uma intervenção maior do Estado, né? Mas esse posicionamento mais liberal do Reino Unido dentro da União Europeia favorecia os parceiros dessa União. Por quê? Porque o Reino Unido, por exemplo, dentro da União Europeia era contrário a subsídios. Né? Nós sabemos todos que a agricultura europeia é extremamente subsidiada. O Reino Unido nunca foi muito a favor disso. Então, o Reino Unido saindo, é possível que algumas políticas mais protecionistas sejam implementadas dentro da União Europeia e isso dificulta a relação não só com o Brasil, mas com outros países ao redor do mundo. E você, Bianor, qual a sua opinião? A saída do Reino Unido, eu acho que tem um fator muito mais forte internamente na União Europeia, em termos de desestabilização. Em termos de corrente de comércio, a gente, por exemplo, não viu nenhuma grande mudança. Fluxos comerciais com a China não mudaram muito, até porque essa interdependência econômica ela é cada vez maior, né? O que a gente sentiu aí ao longo do tempo é que o Reino Unido ele tinha um papel muito grande de qualificação técnica e financeira na área da União Europeia. E isso acabou com a possível saída da União Europeia, acabou tirando esse fator, né? Então, por um momento de 2 meses, a gente viu mudanças nas taxas cambiais, em taxas de juros, mas hoje, por exemplo, já está se estabilizando, né? Então, os fluxos comerciais hoje não perderam muito, até porque a Inglaterra já negociava em bloco e agora ela sim tenha uma dificuldade maior saindo da União Europeia e não conseguir mais esses mesmos fluxos comerciais e as mesmas vantagens que tinha dentro da União Europeia. Por exemplo, a União Europeia já vem negociando com o Mercosul um acordo há 10 anos quase, e esse acordo ainda não saiu. Talvez a gente não consiga dar tanto prosseguimento, mas também, no caso do Mercosul, a Inglaterra não significa tanto em termos de corrente comercial. Brasil e Inglaterra, qual é hoje o nível das relações comerciais? Hoje eu acredito que a Inglaterra está algo em torno do 16º, 17º parceiro econômico em corrente de comércio exterior. Então não tem uma relevância muito grande. A União Europeia, sim. A União Europeia sempre fica variando entre 3º e 4º, ali brigando com a Argentina, nesse sentido. A China hoje e os Estados Unidos ainda continuam nossos grandes parceiros comerciais. A Inglaterra, como eu disse, a Inglaterra, ela, como unidade, talvez ela não tenha uma relevância tão grande dentro desse fluxo comercial. E aí está o perigo para eles até, né, dessa saída da União Europeia, porque eles já não vão ter mais a vantagem de negociar em bloco e os fluxos financeiros podem ser renegociados, principalmente as vantagens de taxas com a própria União Europeia. Então, talvez isso foi um dos primeiros efeitos que foram sentidos logo nas primeiras 2 semanas do referendo, que os mais jovens sentiram isso porque começaram a se colocar na situação do seguinte: como ficarão as nossas taxas de importação? Como ficarão as nossas taxas de exportação, já que nós não temos mais os acordos comerciais? Pronto, vamos tentar entender um pouco melhor. A gente já pontuou, né, no primeiro bloco um pouco esse comparativo entre União Europeia e Mercosul. Quer dizer, o que está mais próximo da gente é Mercosul, né? O que é o nosso Mercosul e de que maneira a gente pode estabelecer algum comparativo com a União Europeia? Antônio. Veja, é importante a gente ressaltar que o Mercosul tem uma diferença de finalidade em relação ao caso da União Europeia. Veja, por exemplo, o Mercosul se propõe a ser um mercado comum, o próprio nome dele está dizendo isso. Mas a gente já superou a fase de área de livre comércio, a gente é uma união aduaneira, que apesar de ter várias exceções, né, alguns teóricos chamam de seria uma união aduaneira imperfeita, digamos assim. No caso da União Europeia, ela é já, digamos assim, um nível bem mais elevado, né? Ele já tem esse Banco Central Europeu com a questão do euro, né, e uma série de políticas econômicas que já são harmônicas, né? Então, realmente é bastante diferente. É uma diferença grande entre outros. Eu me recordo que o presidente argentino Menem sugeriu haver uma moeda própria no Mercosul, que posteriormente foi rechaçada, né? Até porque você teria uma diferença grande entre os países, principalmente níveis cambiais, entre outras questões. Você acha que seria bom? Olha, aí uma questão, eu diria que é muito mais política do que econômica. Porque, veja,
apenas para a gente fazer um paralelo. Para que os países eles entrassem no euro, eles precisavam, digamos, harmonizar alguns tipos de políticas, como inflação. A mediana da inflação não poderia ser muito grande, não poderia ser muito discrepante em relação à da Alemanha, da França. Alguns países, como a Itália, tinham um nível de inflação um pouco maior. Isso, inclusive, era decorrente porque, lembre-se que o povo alemão ele tem memória inflacionária. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela passou por um processo inflacionário grande que muitas pessoas perderam suas economias. Então, assim, o Bundesbank ele sempre foi muito feroz no controle da inflação para a Alemanha. E havia uma certa preocupação da população alemã se o Banco Central Europeu teria o mesmo tipo de postura. Então, uma das regras para a harmonização de políticas era que você tivesse, digamos assim, um certo nível de inflação. Quer dizer, o déficit público não poderia ser muito grande, em torno de 3% do PIB, entre outras questões. E depois que o euro ele foi formalizado, os países perderam essa soberania de fazer, digamos, política monetária. Se, por exemplo, no caso do Mercosul, a gente resolvesse fazer algo semelhante, como é que ficaria a posição da Argentina, como é que ficaria a posição do Brasil? Porque lembrando que os dois países têm algumas divergências históricas, inclusive como você trata isso. Por exemplo, quando teve a máxima desvalorização do Brasil, a máxima desvalorização do real ali no finalzinho da década de 90, a Argentina meio que se considerou traída pelo Brasil porque houve uma invasão de produtos brasileiros. Isso gerou uma certa rusga entre os países. Então, assim, como é que isso seria formalizado? Então, assim, realmente é uma questão política que eu acredito que no caso do Mercosul ainda pode vir a acontecer, mas eu acredito que ainda vai demorar um certo tempo para que isso possa maturar, essa ideia. E você, Marcelo, o modelo é diferente, mas deveria ser parecido? Bom, se deveria ou não, eu não sei. Acho que é importante ressaltar o seguinte, o Mercosul, se a gente pega o Mercosul histórico, 4 países, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, o Brasil representa, grosso modo, 1/3 da população, 1/3 do território e 1/3 do PIB. Com a entrada da Venezuela, isso mudou um pouquinho. O que eu estou querendo dizer é que o peso do Brasil dentro do Mercosul ele é incomparavelmente maior do que, por exemplo, o peso da Alemanha em relação a algum outro país. Mesmo se você pegar, talvez se pegar Malta ou algum outro microestado, talvez seja equivalente. Mas, enfim, mas tem um detalhe, é que lá são 28 e aqui são 4 somente. Então, isso dificulta completamente qualquer evolução institucional. Esse é um aspecto. O outro aspecto, quando a gente fala aqui em perda de soberania, nós falamos algumas vezes aqui, isso significa o quê? Na prática, isso significa o quê? Na União Europeia, determinadas questões são resolvidas pelo processo legislativo ordinário. O que significa isso, processo legislativo ordinário? A gente falou aqui no triângulo institucional, Parlamento, Conselho da União Europeia e Comissão. Isso significa que essas 3 instituições da União Europeia vão proceder a uma dinâmica e que será tomada uma decisão por maioria qualificada. Isso significa, por exemplo, que se a Alemanha, o Reino Unido, tiverem contra alguma coisa, mas tiverem 26 países a favor, vai ser votado e vai ser feito como os 26 querem, contra o Reino Unido e a Alemanha, porque são minoria. Então, há todo um cálculo a ser feito de maioria qualificada e há situações em que o país vai ser obrigado a efetivar políticas que são contrárias aos seus interesses. Aqui no Mercosul isso não existe. Aqui no Mercosul há um pleno exercício da soberania porque todas as decisões são tomadas por consenso. Então, são modelos completamente distintos. A Troika, ela impõe sacrifícios. Quando um país está tendo desvalorização de moeda, está aumentando o desemprego, ou seja, está entrando em crise, a Troika socorre e, de repente, ela cobra, e cobra muito. Portugal, ele tem ficado, de certa forma, acuado dentro dessa história. E em 2014 foi feito um pacto, inclusive, com Portugal, e semelhante ao que havia sido feito com a Grécia, só que depois Portugal acha que a Grécia está tendo um tratamento diferenciado. Aí fica essa briga. Então, é a briga dos pequenininhos contra os grandes poderosos, como você coloca. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação de moeda que existe nesse tipo de negociação, nesse tipo de imposição que é feito para que os países eles possam rezar na cartilha imposta pela Troika. Isso tem muito a ver com o peso econômico individual de cada país, E, obviamente, o caráter
por exemplo, de poupança nacional, capacidade financeira de pagamentos internacionais, tudo isso, mesmo dentro de um banco central, ainda há, por exemplo, uma dependência muito grande do desempenho econômico alemão ou francês, né? E esses países mais ao redor e satélites, eles acabam sofrendo com a imposição desses grandes financiadores do bloco, né? O que faz algum sentido. Veja bem, a Alemanha, como o Antônio falou, tem uma postura conservadora em suas expansões econômicas que, por exemplo, Portugal nunca teve. Então, existe um conflito até cultural, econômico, que precisa ser resolvido e que muitas vezes a percepção da população, de certa maneira, não condiz com a realidade econômica. De certa maneira, a ministra Angela Merkel tentou mostrar isso um pouco com o exemplo da Grécia, né? Dizendo, olha, veja bem, nós estabelecemos certas metas, vocês não cumpriram essas metas, né? E a cultura alemã é muito forte em relação a isso, de dizer, olha, veja bem, ou isso vai ter uma penalidade de alguma maneira, ou então não vai dar certo o projeto. Então, é muito difícil você dialogar entre um país tão grande quanto a Alemanha e um país como Portugal, que não tem essa tradição e que precisa ser articulado. Talvez só para o telespectador compreender melhor, como o Antônio Lucena falou, a política monetária ela é centralizada, é o Banco Central Europeu. Então, desvalorização do euro, alguma coisa desse tipo, é o Banco Central que decide, tá? Mas a política fiscal não é. Então, para ficar mais compreensível, não há uma lei de responsabilidade fiscal lá. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem uma lei de responsabilidade fiscal. Lá não existe essa lei. Então, Grécia, Portugal, querem gastar, vão gastar, né? A União Europeia não pode impedir que esse gasto seja feito. E países que são mais austeros, como a Alemanha, os países nórdicos também, que são bem mais disciplinados, dizem, a gente faz o dever de casa e esses outros países não querem fazer o dever de casa. E eles acabam retornando pedindo empréstimos, né? E, obviamente, esses empréstimos com riscos maiores vão ter juros maiores. Então, essa discussão sempre vai ser perene. E um Brexit não seria bom, não, para esses países pequenininhos? É complicado dizer, Valdir. Complementando o que os professores estavam comentando, por exemplo, qual foi um dos grandes problemas da Grécia? A gente falou da questão da monetária e fiscal. Veja, a Grécia tinha um rombo no seu orçamento que era persistente e duradouro. Só que ela conseguiu maquiar, em certa medida, suas contas. Então, era o seguinte, a Grécia tinha um certo nível de arrecadação e um nível de gastos que era um pouco discrepante. Então, como é que ela resolvia esse tipo de problema? Era com empréstimos internacionais, principalmente no caso da União Europeia. Só que isso atingiu, digamos, uma parede invisível, digamos assim, que, olha, não dá mais para continuar dessa forma, né? Recordando o Paul Krugman, já falei dele uma vez, voltando novamente, ele, no seu artigo no New York Times, que eu me alinho com o que ele coloca, ele diz o seguinte, olha, o problema da Grécia, principalmente, foi uma concessão de empréstimos irresponsável e uma tomada de empréstimo irresponsável. Certamente porque ele estava falando isso, porque você não houve uma certa congruência, principalmente na recepção do empréstimo, da concessão adequada, associado com uma medida de responsabilidade fiscal e etc. E complementando o que os colegas estavam dizendo, isso gera também um outro problema político e de percepção na sociedade. Porque, veja, a Alemanha ela tem déficit zero, é um país extremamente austero nas suas contas, só que outros não são. E aí é quando é o seguinte, olha, teve uma crise na Grécia, teve uma crise em Portugal, teve outra crise na Espanha ou em outra localidade. E aí vai precisar de dinheiro, entre aspas, dinheiro alemão para poder resolver esse tipo de país. Então, assim, como é que fica essa relação da população com isso? Olha, nós somos disciplinados, eles não são. Então, a gente vai ter que usar dinheiro de novo para poder resolver isso. Então, realmente, você gera uma série de problemas. O que termina aprofundando essa descrença com relação ao euro, em outras coisas. E que esses partidos eurocéticos, como o caso do UKIP do Nigel Farage, isso ficou muito claro no discurso dele logo após o Brexit, mostrando que, olha, o Banco Central foi responsável por levar a pobreza ao Mediterrâneo. Isso foi uma das frases que ele utilizou. Então, o programa está chegando ao final. Obrigado pela sua participação, Antônio Lucena. Eu aqui agradeço e envio um forte abraço a todos os telespectadores e cumprimento os colegas aqui de bancada. Bianor, obrigado pela participação. Eu também agradeço os colegas que estão aqui. Marcelo. Muito obrigado, Valdir, pelo convite. É sempre uma satisfação estar com vocês aqui. Obrigado a vocês também. Lembrando que a gente anunciou aí o WhatsApp e hoje tivemos um problema no Wi-Fi.
as redes sociais não funcionaram e a gente fica devendo isso para um próximo programa. Então, a todos uma boa noite, e o nosso muito obrigado por hoje.